Olá, eu sou Dilene Souza, sou jornalista e apresentadora e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa Noci Santos Talks. Hoje eu vou trazer um tema aqui que ele tem sido bastante difundido no mercado, ainda nem tanto utilizado como nós gostaríamos que fosse, que é o ESG. Eu não vou falar o que significa essas três siglas. Talvez você que esteja me assistindo agora, você já sabe e muito bem o que é o ESG. Mas eu tenho a honra de receber aqui hoje Marta Gutiardi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Núcia. É um prazer enorme estar aqui com você, ainda mais para falar sobre um tema tão urgente quanto esse. Sem dúvida. Eu é que estou muito feliz de ter você aqui. A Marta, ela é especialista em desenvolvimento pessoal profissional, ela leva treinamentos nas empresas. Ela é esse tipo de profissional que não se conforma com o mais ou menos. Tem que ser bom, tem que funcionar, tem que transformar pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de entrar no ESG especificamente, Marta, conta pra gente quem é você. Essa é aquela perguntinha chave. Quem sou eu na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Nossa, eu venho da comunicação, né? Eu trabalhei durante muitos anos com isso e dentro das empresas eu fui percebendo que era difícil falar sobre comunicação quando a empresa não tinha claro qual era o seu propósito. E então eu fui fazendo um passo a passo, uma lateralidade na carreira e fui me aperfeiçoando para entender a cultura das organizações. Afinal, do que é feita uma organização, do que ela se alimenta e como ela chega ao mercado. E isso me levou ainda mais para dentro das empresas para olhar para as pessoas que estão lá. Então, por isso eu comecei a trabalhar nessa área de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes, mas guiada sempre pela cultura da organização. Que lindo. E comunicação é a chave. Comunicação é a chave, é o que a gente precisa desde que nasce, né? Eu acho até, eu vou usar o termo engraçado, mas talvez não seja o mais adequado, quando as pessoas dizem que tem dificuldade para se comunicar, porque eu digo, cara, mas é que você precisa disso para viver, né? Desde que nasceu. Até calado a gente se comunica? Exatamente, isso mesmo. Mas aí é que está o segredo todo da comunicação, não são só as palavras, é um todo. Mas é isso que vem a confusão das pessoas se sentirem dessa maneira. Eu não sei me comunicar. E quem tiver essa sensação, vai atrás, porque tem jeito de melhorar. Tem mesmo. Se você também é uma das pessoas que atua fortemente nisso, eu sei. Amo comunicação. É minha formação também. A primeira é a comunicação. Olha só. Depois eu fiz administração de empresas. Sim. Mas a minha escolha pessoal de paixão é comunicação. A administração foi para seguir uma carreira. Lá dentro do banco onde eu trabalhava, eles exigiam que se eu quisesse a área técnica, eu teria que fazer um curso que não fosse comunicação. Quando eles falavam de humanas. Sim. De humanas que eles aceitavam só administração. Administração. Falei, tá bom. Ainda bem que eu gosto de estudar, fazer o quê? Então, que bom saber que você também é da área de comunicação. Isso e faz mesmo. Todo sentido trazer esse tema ESG. Então, eu comentava com você que hoje eu falava com uma amiga, que ela é uma pessoa super bem informada. Quando eu falei ESG, achando que ela dominava tudo, ela, o que é isso? Então, assim como ela, Marta, muita gente não sabe o que significa essas três letrinhas. Sim. Que tem um potencial enorme. Falo de letrinhas com um grande potencial. Então, o que é ESG? Vamos lá. Primeiro, é muito comum, né, que as pessoas ainda não conheçam essas três letras, mas eu tenho certeza que sentem o significado delas dentro das corporações, porque quando a gente fala de ESG, a gente está falando do que acontece dentro das empresas. ESG é o acrônimo de Environmental, Social and Governance. E em português a gente pode falar ASG sem problema nenhum, que é sobre ambiental, social e governança. Então é um conjunto de práticas que as empresas adotam
para sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança, que é a gestão da empresa sob o prisma da ética, principalmente. Que incrível. Para você ver, olha o peso que tem essas 3 letras. Que a gente olha, aí vamos puxar para o lado social. Nós estamos aí no momento que a NR1 entra para valer. E o S tem a ver com pessoas. Você, como uma especialista em atender corporações, como que você tem visto a adoção pelas empresas das diretrizes ESG, principalmente do S, por enquanto? Vamos lá. Bom, primeiro só vou fazer um parênteses aqui sobre como eu entrei nessa área. Ótimo, excelente. Quando eu trabalho com a cultura das organizações, eu sempre levei comigo, mesmo que a organização não fizesse esse pedido diretamente, a questão da diversidade, né? Principalmente a diversidade de gênero, que é a que me atinge diretamente. E quando eu falo de outros marcadores, eu também vou com outras pessoas que têm a especialidade nesses outros marcadores, né? Origem, etnia, raça, orientação sexual, enfim. Eu sou como você, eu amo estudar, fui me aperfeiçoar sobre isso, fiz uma especialização em diversidade e direitos humanos e entendi que não era o suficiente para falar sobre isso nas empresas, então fui fazer uma pós em ESG, hoje eu sou professora de ESG, e essa é uma questão realmente muito premente nas organizações. Como é que as pessoas participam das organizações quando elas têm que entregar resultados e elas são cada vez mais cobradas por isso, mas ao mesmo tempo elas têm que preservar a sua sanidade, né? A gente sabe que no ambiente corporativo isso é uma questão bastante crucial e é um dilema quase, né? Assim, eu tenho que entregar resultado e me preservar. Eu sou líder, eu tenho que preservar a minha equipe, mas também sou cobrada pela entrega, né? Como é que eu resolvo essa questão? É verdade, a gente está falando aqui do social, porque a gente está falando de pessoas, mas eu sempre digo, Noce, que as empresas elas deveriam olhar, em primeiro lugar, para a governança. Porque é a governança que vai garantir esse conjunto de normas, de diretrizes, que fazem com que o E, o S e o G também, claro, sejam cumpridos, né? Quando eu comecei a atuar nessa área, eu ia às empresas, e muita gente falava assim, é aquele pessoal que abraça a árvore, não é? Eu dizia isso, Nossa, eles ficam preocupadíssimos com a questão do abraçar árvore. Ela ainda não. Isso, onde está a sala de sustentabilidade? Por isso que eu defendo sempre a governança. Porque quando a gente não tem isso estabelecido na empresa, isso fica setorizado, né? Então, essa questão da NR1, da saúde mental, não é um problema do RH. É um problema da empresa. Exato, concordo plenamente. E a empresa ela precisa entender, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente está pensando em quanto tempo a empresa é sustentável no seu negócio. Porque se a gente tem uma empresa com pessoas que adoecem, essa empresa vai sofrer com a ausência das pessoas. E, portanto, a entrega de resultado cai, né? De novo, a gente está falando sobre resultados e pessoas como se fossem coisas muito impossíveis de conviver ou difíceis de conviver, mas é preciso que exista esse equilíbrio para que a empresa seja sustentável. E quando eu falo sustentável, eu não estou pensando só na questão ambiental, né? Não, é no todo que tem que ser. É uma integração de tudo. Aí quando você traz essa questão a empresa teria que ter essa preocupação, porque é muita carga para o RH sozinho pensar nisso.
Então, ela tem que vir uma diretriz de cima. Isso. Então, na tua experiência que você tem ido, como que a empresa e as pessoas estão recebendo essa questão de implementação do ESG? Normalmente a gente atende empresas em que a liderança, a alta liderança, patrocina o ESG no sentido de abraçar a causa. Então, a conscientização começa no topo. Começa no topo. Perfeito. Porque se isso não acontece, as pessoas entendem como mais uma coisa com a qual elas têm que se ocupar. Sim. Então, ao invés de ser uma visão holística do trabalho, passa a ser um problema para quem está lá. Exato. E principalmente quando a gente fala sobre a média liderança, né? Porque a média liderança, ela tem que absorver o impacto da sua equipe, né? E, ao mesmo tempo, traduzir a estratégia da empresa. A gente chama isso, Nussi, eu e minha sócia, a Lilian, a gente chama isso de combinar com o João. Que vem do combinar com o russo, que vem do Garrincha. Porque, sabe, eu sou... É por aí. Eu sou meio, né? Não vi o Garrincha jogar, mas sou antiguinha. Que, assim, se as pessoas não entendem o que está sendo feito, vira uma carga. Vira. E é para ter o efeito oposto disso. Exatamente. Eu estava vendo lá, acho que foi até no LinkedIn mesmo, que uma amiga fez um post da quantidade, o número crescente que está da questão da saúde mental. É uma coisa que me deixa muito triste. Sim. De saber o que está acontecendo, por que o ser humano está fazendo isso com ele. Porque na minha percepção, Marta, e até olhando para mim no passado, que eu também entrava, quando você entra no rolo compressor, você acha que é normal. Então é normal ficar estressada, é normal acordar de manhã e não ficar com vontade de ir trabalhar. Não é normal nada disso. Não é normal. Então, como que a gente pode encontrar esse equilíbrio de repente, quem é que faz o ambiente, se não nós mesmos, que estamos lá na empresa? Exato. Então, o que está faltando nesse ponto? Olhando para o empresário, olhando para a liderança, e você falou da liderança intermediária, eu gosto de falar que ele é o sanduíche, que ele recebe pressão dos dois lados. Também, eu recheio prensadinho. Prensadinha, pressão daqui, pressão daqui. Aqui ele tem que receber as demandas, tem que cuidar disso, o pessoal aqui reclama, quer a atenção do líder e ele fica ali, ele não tem tempo de se cuidar. Então, não é normal. Tem algumas coisas interessantes sobre esse aumento expressivo que a gente percebe hoje. Sim, existe mesmo uma cobrança muito maior. A gente sabe que equipes que antes produziam com 10 pessoas, hoje tem 2, e as 2 têm que dar conta, né, desse trabalho de 10. Mas as pessoas também estão aprendendo a identificar o que acontece, nomear o que acontece. Essa é a parte mais complexa que eu acho, é o nomear. Você sabe que uma das coisas que eu faço muito, né, que a gente faz muito na empresa, quando nós principalmente trabalhamos com a liderança, faça uma lista de sentimentos e de emoções que você tem. Porque as pessoas têm muita dificuldade, né? Se perguntam como você está, você fala, tô bem. Tô bem como? Legal. O que você tem hoje? Nada. Esse nada está carregado de informação. Exato. Então, as pessoas estão aprendendo a identificar, nomear, a buscar soluções. As empresas, por sua vez, também começam a perceber que aquela cultura de comando e controle, que é eu mando e você obedece, não funciona. Ainda tem isso, Marta? Tem, bastante. E você sabe, eu pergunto assim, com cara de surpresa, como quem não sabe. Como se não soubesse. Infelizmente, ainda tem. Não, tem sim. E eu vou dizer, tem empresas que funcionam assim e funcionam bem assim. A questão, de novo, é sobre sustentabilidade por quanto tempo. Por quanto tempo. Porque isso esgota todos os recursos da empresa. E vamos pensar que pessoas são o principal recurso de uma empresa. E pensar que o custo de
de demitir é muito alto. E a contratação também é alta. Então, se você não cuida da rotatividade, como é que vai ficar? Sabe que eu já vou voltar lá sobre essa questão do que fazer, né? Quer dizer, difícil ter uma resposta, né, amiga? Não, uma só não tem, não. Não tem. Assim, é uma dica só para as pessoas. Mas só um adendo. Eu e minha sócia, a gente fala, a gente não tem o que fazer mesmo, né? Quase nada. Vamos aqui inventar coisas. A gente fez um compilado de pesquisas falando sobre essa questão do custo da demissão. E o custo da demissão de um funcionário, de uma funcionária, pode chegar a até 18 vezes o seu salário. Meu Deus. E talvez poucas pessoas, poucos líderes tenham feito essa conta antes de enxergar a maneira como a equipe performa dentro da empresa. Nossa, se parar para pensar, realmente vai encontrar outras maneiras de fazer gestão. Exato. E cuidar da contratação também, né? Sim, a forma cuidar como você da contratação, coloca. E cuidar da contratação vem de entender o que eu espero para minha empresa, né? Exatamente. Que tipo de pessoa eu quero ter aqui, que valores eu defendo e que valores eu espero que essa pessoa defenda, né? Exatamente. A questão do valor é muito importante. O valor pessoal e o valor organizacional, o quanto que o funcionário está conectado com o valor da empresa. Porque se não tiver, os dois sofrem. Exato. Bom, voltando à questão sobre, afinal, como é que as empresas podem lidar com essa questão do adoecimento dos seus colaboradores, dos seus funcionários, em relação à saúde mental. A primeira coisa vem antes do profissional entrar e é sobre a contratação. Afinal, que tipo de pessoa eu espero que tenha na minha empresa? E eu vou dar um exemplo sobre a minha empresa. Eu tive uma empresa antes de ter essa consultoria e eu sempre fui muito democrática, né? E bastante transparente. E uma vez, numa reunião de equipe, uma colaboradora recém-chegada disse: não precisa ficar se explicando, Marta. Nós vamos fazer porque você é a dona e a gente faz o que você quer. Uau. E na hora eu pensei: eita, contratei que é errado. Isso? Eita, erro meu. Contratei errado, não deixei claro como as coisas funcionam aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O manda quem pode, obedece quem tem juízo, que estava na cabeça dela. Exato. E é assim que essa pessoa, ou, enfim, era assim que essa pessoa funcionava. Então, não era uma pessoa que se adequava à cultura da minha empresa. Então, essa é uma questão que as empresas primeiro precisam entender. Que tipo de profissional eu quero aqui? E depois, que esse alinhamento de entregas, de resultados esperados, fique muito claro. É o combinado. Permanentemente, porque a gente precisa refazer combinados, né? Tem que fazer sempre. O tempo inteiro, em todos os lugares, tanto na vida pessoal, né, quanto principalmente na profissional. Então, eu acho que alinhar essas questões permanentemente é importante. E, nossa, a gente fala tanto sobre o famoso feedback. Feedback é conversa. Conversa, comunicação. Isso. Como a gente começou aqui, é uma boa comunicação. Exatamente. Não tem necessariamente uma receita de bolo, não tem um formato definido. É feedback, feed forward. O que tem é que seja sempre pautado pelo respeito. Exatamente. Então, pelo comportamento, não pela pessoa, né? Ficar nomeando a pessoa. Isso. Parece tão óbvio, parece tão simples. Poderia ser, e não é. Não é. E olha só, a gente poderia passar a tarde inteira aqui falando, esse tema não se esgota, Marta. Não. Eu quero que você volte aqui, porque nosso tempo já terminou. Vou adorar voltar sempre. Quero que você volte para a gente continuar nesse tema de falar de pessoas, de estratégias, como viver bem. Que se a gente tem esse dom, eu preciso trabalhar ou eu quero trabalhar porque eu tenho outros objetivos, como fazer isso da melhor maneira possível? Talvez isso é o nosso próximo tema, hein? Adorei.
E aqui eu falei, eu agradeço muito a Marta disponibilizar esse tempo dela para contar essa história para a gente, para trazer informações sobre a importância do ESG. E você que está nos acompanhando, por favor, comente, compartilhe, curta. E eu fico aqui agradecendo muito você, Marta. Muito obrigada pela presença. E só vou pedir para você deixar os seus contatos. Como que as pessoas te encontram? Tá ótimo. Bom, primeiro eu que agradeço, Nussi. Você me encontra no LinkedIn com Marta Gutierrez. Eu tenho uma consultoria que se chama Human Bridge. Nós estamos no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Nosso site é humanbridge.com.br. Que bacana. Muito obrigada. A gente fica por aqui e conta com você assistindo, comentando e compartilhando o nosso conteúdo, que aqui você sempre vai encontrar conversas que transformam. Um forte abraço e até breve.